capítulo 1, versos 40 a 45, os últimos versículos de Marcos, no capítulo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, pode me purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, seguir. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não diga nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propagar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não poder mais Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, eis a tua palavra, que, conforme escreveu o escritor aos Hebreus, é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E é por ela, Senhor, que queremos nessa noite ser edificados, exortados, alimentados, para que aquilo que precisa ser mudado na nossa vida mude, para que o nosso espírito se fortaleça e para que nós sejamos convencidos, Senhor, pelo que o Senhor falará conosco através da tua poderosa palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na Bíblia, lepra é um termo que abrangia diversas doenças de pele. Então, muitas doenças de pele eram consideradas lepra nos tempos bíblicos, visto que eles não tinham um conhecimento científico como nós temos hoje. E até mofo e roupas em casa, eles consideravam aquele mofo que pegava na pele, considerava lepra. Isso exigia um rigoroso cumprimento da lei de Moisés. Um leproso, ele passava pelo escrutínio muito rigoroso da lei de Moisés. E isso pode ser conferido lá nos capítulos 13 e 14 do livro de Levítico. Tá? Lá no livro de Levítico tem toda a descrição de como o leproso deveria ser, de como aquela pessoa que talvez estivesse com lepra deveria ser examinada, e se de fato ela estivesse com lepra, ela então deveria ser afastada da comunhão, afastada da sociedade, e tinha que passar por um processo para ver se aquilo tinha sido retraído, então ela estaria curada, poderia voltar à comunhão, ou se ela deveria permanecer afastada. E Levítico 13 e 14 mostra então essas regras que determinavam aquilo que nós passamos uns tempos atrás, não tão longe, né? Chamado de isolamento social, que dá até tremedeira no corpo quando nós ouvimos essa palavra, isolamento social. E também essa pessoa passava por rituais complexos para testar a cura e, claro, a reintegração à sociedade da qual ela vivia. Bom, Levítico 13, ele nos dá alguns diagnósticos, além da quarentena que aquela pessoa tinha que passar, tinha que ficar excluso da sociedade, tinha um diagnóstico que todos deveriam passar caso fosse levantada a suspeita ou então a confirmação de uma lepra. Primeiro, tinha que passar pelo exame sacerdotal. O sacerdote, então, eles eram os responsáveis por inspecionar cada mancha. Então, imagina, se tem uma manchinha vermelha no corpo assim, passar o sacerdote lá para ele examinar, para ver se essa manchinha ou essa ferida era uma lepra, ou era o início de uma lepra. Se a lesão fosse um pouco mais profunda, ou se os pelos fossem meio esbranquecidos, então o indivíduo ele era declarado
quando ele era declarado leproso e já era visto pelaquela sociedade como, acho que nós sabemos, né, 2019, 2020, nós sabemos como que é ser uma pessoa que tem algo que as pessoas têm medo de chegar perto. Não era assim que era um leproso. Depois do exame sacerdotal, então, ele tinha que passar pelo isolamento. A pessoa impura, ela deveria morar fora do acampamento dos israelitas e fora da cidade para evitar uma contaminação daquela comunidade. Visto que o desenho de Israel era o tabernáculo no meio, a tribo de Levi próximo ali, e as demais tribos organizadas em 3 blocos de 4, ou 3 blocos de 4, em volta do tabernáculo. Então, esse leproso, ele tinha que sair, ficar fora do arraial, em um local isolado, tá? Até que este mal passasse, para que não fosse contaminado a sociedade. Bom, essa doença hoje, lepra, ela não é mais chamada de lepra, mas ela ganhou um nome científico, porque lepra ficou um nome meio ofensivo, uma coisa meio bruta, né? Então, o nome científico para essa doença hoje é a hanseníase, que hoje, graças a Deus, tem um tratamento para isso. Mas olha que interessante, né? Segundo algumas pesquisas que eu fiz, o Brasil, ele registra 22 mil casos anuais, isso em janeiro de 2026, 22 mil casos de hanseníase. Tá? Tanto é que temos no Brasil muitos leprosários, que a nossa igreja, inclusive a igreja presbiteriana, tem trabalhos no meio desse pessoal que está com essa doença. E embora essa doença ela esteja declinando em vista do passado, a nível global, o Brasil é o segundo país com o maior número de casos no mundo e é o primeiro na América do Sul. Ele só fica mundialmente atrás da Índia em casos de hanseníase ou lepra. Tá? Então, 90% dos casos da América do Sul está no Brasil, devido ao Brasil também ser um país muito grande no seu território, e também o Brasil receber gente de todos os lugares do mundo. Então o Brasil tem as suas dificuldades quanto a manter alguns tipos de doenças controladas. Bom, a transmissão lá no Antigo Testamento era algo mais fácil de se transmitir, e por isso então o isolamento era obrigatório, visto que nós estamos falando de um povo que viveu, nós estamos falando de um povo de quase 5 mil anos atrás. Então, como ocorre a transmissão? A transmissão ela é pelo contato próximo e prolongado. Não é se você apertar a mão da pessoa, é um contato muito próximo e prolongado, com gotículas respiratórias pela pessoa infectada, que não teve o tratamento. Então, essa pessoa infectada que não teve o tratamento, por gotículas, ela pode transmitir isso, desde que seja um contato muito próximo e prolongado. Tá? Não se pega, por exemplo, com um aperto de mão ou com um toque na pessoa, não como muito tempo se achou que é. Então, no Brasil, pelo menos as pesquisas que eu fiz aqui, no Brasil a incidência dessa doença está no norte, no nordeste e no centro-oeste, e aí temos também uma questão climática, uma questão de costumes que esses territórios têm. Então vejam só, nós estamos falando de algo horrível, que era horrível no tempo da Bíblia, e continua sendo horrível nos tempos atuais. Eu já conversei com um grupo de irmãos que foi fazer evangelismo no leprosário. Irmãos, precisa ser crente, precisa amar muito o próximo para que entre no leprosário. Quem não tem, como que eu posso dizer, quem não tem essa condição de estar diante de alguém doente, em que os dedos estão caindo, em que o nariz cai, em que orelhas caem, então é melhor não ir, porque é preciso realmente que tenha essa fé de que Deus pode salvar essa pessoa, pode curar essa pessoa e pode também, você precisa ter essa empatia de fato com a pessoa, porque é um cenário muito difícil. Você não está visitando uma casa de recuperação, embora seja muito difícil. Você não está visitando um presídio, embora seja muito difícil. Você não está visitando um hospital, por exemplo, de
mulheres que foram violentadas, que também é uma situação muito difícil. É uma situação de pessoas que estão à beira da morte e se decompondo ali. É um cenário muito complicado. A Bíblia, então, a Bíblia nos traz essa informação de Jesus, esse leproso, justamente para mostrar algumas coisas para nós. E no texto de Mateus capítulo 8, essa mensagem, esse trecho se repete em Lucas e se repete também em Marcos e em Mateus. Mateus capítulo 8 nos traz uma informação que Marcos não traz. Marcos, ele inicia este trecho desta película dizendo, falando do encontro com Jesus com esse leproso, que esse leproso se aproximou de Jesus. Mas o verso anterior, a perícope anterior, ou seja, o bloco anterior a esta, diz que Jesus se retirou para o quê? Para orar. Foi o que nós aprendemos na mensagem da semana passada. Jesus se retira para orar. E de repente, então, aqui nós lidamos com um leproso que se aproxima de Jesus. E aqui nós temos algumas coisas que vamos entender. Então, Mateus, ele nos ajuda a entender. Ele nos traz essa informação que é muito importante, que Jesus estava em um monte. Jesus estava num monte, e este monte que Jesus estava é o monte das bem-aventuranças, lá de Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Lucas 6, Mateus 5 e 6, o monte das bem-aventuranças. Jesus estava lá ensinando, pregando, e então Jesus desce do monte e esse leproso se aproxima. É claro, esse leproso não poderia estar na cidade, por tudo que nós já falamos, que a lei de Levítico, a lei de Moisés, proibia que um leproso estivesse na cidade para não contaminar. Então Jesus está descendo do monte, possivelmente próximo de vamos chamar de leprosário, mas de um local reservado somente para pessoas nesse estado. E como Jesus desce, então Jesus lidar com este homem. Bom, essa informação de Mateus capítulo 8, ela nos ajuda a entender que Marcos não fala das bem-aventuranças, é outra informação que nós temos. O sermão das bem-aventuranças só é narrado por Mateus e por Lucas. Marcos não narra isso. Mas esse é um fato bem interessante, bem curioso para nós. Bom, o que este trecho vai nos ensinar, meus irmãos? Esse trecho nos ensina algo precioso, que talvez, eu creio, que todos nós sabemos, mas nós precisamos ouvir sempre para que nos lembremos do que Jesus faz. Esse trecho nos ensina que Jesus nos purifica e nos cura de algo muito maior do que uma lepra, mas aquilo que teologicamente comparamos com a lepra, que é o pecado. Bom, e aqui, logo do início, no verso 40, nós podemos aprender que precisamos olhar para a horrenda natureza da enfermidade que Jesus curou. Nós já demos algumas informações, mas é preciso lembrar que o judaísmo, os judeus enxergavam a lepra como uma doença oriunda de Deus. Era Deus quem enviava, infligia essa doença ao doente, à pessoa. Aquela pessoa era amaldiçoada por Deus. Era isso que eles tinham em mente. E quando eles olhavam para a história, por exemplo, eles se deparavam com casos como o do rei Uzias. Em 2 Crônicas, capítulo 26, verso 26 até o 21, vai estar narrado que Uzias entrou no tabernáculo, no templo, e quis acender incenso. Os sacerdotes foram tudo falando: rei, não faça isso, e o senhor não pode fazer isso. E ele, desobediente, fez, ele foi o quê? Afligido por Deus com uma lepra. Eles lembravam de Geazi. Lembra Geazi, o escudeiro de Eliseu? Quando Eliseu cura um homem de uma lepra, Naamã, e Naamã quer presentear, e Eliseu: não quero nada teu, não, vá na paz, siga a sua vida, não quero nada. E Geazi ficou com o coração: não, meu Deus do céu, é muita grana, é muito dinheiro, estava correndo atrás e quis um pouquinho daquilo lá, e a lepra que estava em Naamã foi para Geazi. Deus castigou Geazi. Então eles tinham que essa doença era algo dado por Deus, era algo que somente Deus poderia dar para a pessoa, porque era uma doença muito ruim, muito difícil mesmo de se lidar. Essa doença, lepra, durante todo o Antigo Testamento, ela vai ser caracterizada como
como algo que Deus dá sobre as pessoas por causa de uma desobediência, por causa de algum pecado muito horrendo que aquela pessoa cometeu. Aliás, o judeu tinha essa tônica, né, de classificar alguns pecados como sendo maldição. Os irmãos vão bem lembrar daquele rapaz que era cego, que aí eles perguntam: olha, ele é cego, mas quem pecou, ele ou os seus pais? Jesus disse: nem ele nem os pais, mas ele é assim porque a glória de Deus deve se manifestar. Então eles achavam que algumas enfermidades eram a mão de Deus sobre a pessoa por castigo, por algum pecado. Bom, mas aquele leproso, então, naquela situação horrenda, ele por certo já ouviu falar de Jesus, porque quando Jesus está descendo do monte das bem-aventuranças, ele ciente, o leproso ciente, de que ele não poderia se aproximar de ninguém, o que ele faz? Está aqui a minha cura, está aqui alguém que vai me curar, porque ele já devia ouvir que Jesus curou, que Jesus libertou pessoas de demônios, que Jesus fez milagres, que Jesus operou muitos milagres antes disso. Então aquele homem, com a força que ele tinha, ou com a possibilidade que ele tinha, ele chega até Jesus. E ele diz o texto que ele se prostra diante de Jesus. O evangelista Lucas, lá no capítulo 5, verso 12, Lucas vai dizer que ele se ajoelhou diante de Jesus, em um gesto de humilhação. Esse homem se prostra diante de Jesus, porque ele entendia que Jesus não era como os outros rabis, Jesus não era como os outros mestres, Jesus era diferente, Jesus era alguém que tinha empatia com o ser humano. Jesus tinha tempo para cuidar dos excluídos e dos marginalizados. Esse homem sabia que se ele se jogasse nos pés de Jesus, Jesus não ia ignorá-lo, Jesus não deixaria ele ali e viraria as costas para eles. Que Jesus tem tempo para quem está com fardo pesado, que Jesus tem sempre tempo para quem está passando por aflições, que Jesus sempre tem tempo para ouvir quem está passando pelos dilemas dessa vida sofrida, que o seu problema, seja a enfermidade, ou seja qual for, Jesus, ele tem tempo para nos ouvir. Esse homem sabia disso, por isso ele se prostra, se lança de joelhos sobre Jesus. Marcos e os demais narram isso de forma gloriosa. Esse homem se ajoelha e diz: se o Senhor quiser, eu posso ser curado. Se quiser, o Senhor pode me tornar puro. Era tudo que aquele homem queria, ser puro. Porque quem é que quer ficar marginalizado? Quem quer ficar numa situação em que as pessoas olham para você e te veem como alguém que pode colocar em risco a vida dela? Eu me lembro de uma cena, eu estava indo para uma UPA pegar remédio, e se eu não me engano era para o meu pai, ou para minha mãe, não lembro agora. Mas estava indo para uma UPA e era uma fila, todo mundo de máscara, aquela coisa, manter distanciamento, né, e tudo. E eu percebi que quando eu dava um passo, a pessoa da frente dava 3. Assim, ela dava 3. Eu tinha que andar, uma fila para pegar o remédio. E ela deu um passo, eu dei um. Aí ela deu mais 3, eu dei mais um. Ela pegou, virou para mim e falou assim: você pode ficar onde você está? Eu falei: eu tenho que pegar o remédio. Não, eu já sou de idade e eu tenho medo, não sei o quê. Eu falei: ok. Aí eu peguei e dei 5 passos para trás. Respeitei o medo dela. Mas perceba, o sentimento que nós temos é que a gente pode tirar a vida de uma pessoa. Parece que você tem algo, e foi esse o sentimento que nós tivemos durante o período da Covid, de que cada um de nós era alguém potencial para matar outra pessoa. Eram pessoas que queriam distância, colocavam 2, 3 máscaras, luvas, capacete, sei lá o que mais, e nem chegava perto. O sentimento é de exclusão. Este homem, com essa enfermidade, certamente passou por muito mais do que nós passamos por esse período de Covid. E quem é que quer ficar numa situação dessa? Quem é que se sente feliz? Tem que colocar uma máscara, capacete, luvas, lavar a mão de segundo em segundo, porque você não pode chegar perto de uma pessoa, e se você chega perto, a pessoa já fica: ó, por favor, não chegue perto de mim. Ninguém quer ficar numa situação dessa. Esse homem
procurou alguém que poderia resolver a situação dele e disse: se o Senhor quiser, eu posso me tornar puro. E essa, meus irmãos, é uma sentença condicional, de fato. Aquele homem está dizendo assim: eu quero ficar limpo, mas eu não consigo ficar sozinho, eu dependo do Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Esse homem sabia que Jesus tem poder para curar. Ele sabia que Jesus tinha poder para reverter a sua situação, que Jesus poderia fazer muito mais do que ele podia pensar, porque ele já tinha notícias de que Jesus curara, de que Jesus expulsara demônios, de que Jesus fizera coisas grandiosas jamais vistas nos territórios de Jerusalém. Mas aquele homem, de forma humilde, disse: se o Senhor quiser. Bem diferente do que nós estamos vendo nos dias de hoje, onde as pessoas pressionam Deus, colocam Deus na parede e dizem: Deus vai curar, Deus vai fazer isso, porque se Ele não fizer, eu rasgo a minha Bíblia. Isso é ousadia, meus irmãos. Cadê a dependência de Deus? Cadê a condicional de Deus? Cadê a certeza de que aquele que tem todo o poder, Ele faz a vontade dele conforme Ele quer? Esse homem não tinha dúvida quanto ao poder de Jesus. Ele não tinha dúvida, tanto é que ele se aproxima e, além de se ajoelhar, ele diz: Rabi, mestre, Senhor, se o Senhor quiser, eu posso me tornar limpo. Meus irmãos, isso é glorioso na fala deste homem. Mostra a humildade de quem quer a cura daquele que pode curar uma pessoa de qualquer enfermidade. Mas uma segunda coisa que nós podemos aprender aqui está a partir do verso 41, que é o admirável e imenso poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes, meus irmãos, nós cristãos nos esquecemos de quem é o Senhor. O nosso Senhor não é um guru, não é um curandeiro. O nosso Senhor não é um enfermeiro de plantão místico. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. E quando nós falamos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, meus irmãos, é que Ele tem todo o poder nas suas mãos. Portanto, aquilo que você almeja, aquilo que você anseia, aquilo que você busca, aquilo que você tem pelejado durante toda a vida para ter e para conseguir e para realizar, só Ele é poderoso para realizar. Por mais que a gente observe nesta vida que vivemos, nesse mundo atual, de muitos personagens que apareçam, nenhum deles pode resolver a nossa situação. Este mal que nós temos, somente Ele pode resolver. E o verso 41 mostra algo que era comum em Jesus, comum no sentido de que era uma marca do caráter de Jesus, a sua compaixão. O verso 41 mostra que Jesus profundamente compadecido, ou seja, Jesus é tomado de uma compaixão, de algo espetacular dentro dele. Ele olha para aquele homem, aquele estado, a reprovação que aquele homem estava sofrendo, aquele homem sendo excluído do convívio das pessoas. Por certo, aquele homem tinha uma família, não podia partilhar da sua família, aquele homem não podia partilhar das festas, que era algo sagrado para os judeus, aquele homem não podia ir para o templo adorar a Deus. Jesus olha para aquele homem e se compadece. É o que Ele faz conosco. Como Ele olha para nós, quando nós estamos num estado deplorável, Ele olha como Ele tem compaixão por nós. Como Ele teve um dia, quando Ele nos resgatou da podridão da lepra que nós estávamos. Ele teve compaixão de nós e não nos deixou perecer. Jesus cuida da humanidade, criada segundo a sua imagem e semelhança. Jesus nunca vai desamparar as suas ovelhas. Por isso, Ele é tomado de compaixão. Por isso, meus irmãos, é que as nossas orações devem ser genuínas e verdadeiras. É por isso que nós precisamos nos derramar nos pés do Senhor. É por isso que nós precisamos buscar mais Ele quando a coisa está ruim, quando está difícil, quando a situação atingiu o ápice do problema, quando você já não vê mais solução. Quem
posso me tornar puro. O texto original, meus irmãos, deste verso, ele é mais incisivo. Os manuscritos mais próximos aqui apontam que Jesus ficou indignado quando aquele homem falou assim, que se queres pode me tornar limpo, ele ficou indignado. Jesus ficou irado, mas não com o homem, mas com a situação que aquele homem estava. Porque aquele homem era alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso Jesus se indigna, Jesus se sente irado com a situação em que a imagem de Deus se tornou. Alguém reprovado, excluído, alguém marginalizado, alguém privado, até mesmo da adoração. Verso 42, ele vai nos mostrar aqui, dentro dessa mesma tônica do imenso e admirável poder de Deus, que Jesus, depois de se compadecer profundamente, Jesus estende a mão, toca e diz àquele homem: quero, fique limpo. Verso 41, quero, fique limpo. Veja, o nosso Senhor, Ele não enxerga só o problema e deixa o problema para lá. Ele enxerga o problema, Ele ouve o clamor de um homem que está padecendo, e Ele estende as suas mãos e diz: fique limpo. E o verso 42 então vai dizer: no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Meus irmãos, nós vemos aqui nos versos 41 e 42 da compaixão até a libertação instantânea, ou seja, aquilo que é importante, que é urgente, que é lançado nos pés do Senhor. Fique ciente, meus irmãos, que é tratado pelo nosso Deus com urgência, que é tratado pelo nosso Deus sem demora. Muitas vezes nós não recebemos, nós não desfrutamos dos milagres de Deus, porque nós não colocamos isso como prioridade, não colocamos isso como urgência. Nós deixamos, vamos tratando, vamos tentando resolver com a nossa própria força, vamos tentando dar o nosso jeitinho brasileiro nas coisas, e vamos usando as muletas da vida, quando na verdade nós deveríamos dizer: o meu problema é urgente, e não há ninguém que pode resolver, a não ser aquele que tem todo o poder, Jesus Cristo. Por isso, nós precisamos tomar essa atitude. Este ato de tocar, meus irmãos, não era algo cerimonial. Jesus não podia tocar no leproso, o leproso não podia tocar em Jesus. Mas veja, este ato de tocar em Jesus, ou Jesus tocar em pessoas, era uma ocorrência normal no ministério de Jesus. Jesus tocou pessoas várias vezes para curá-los, e muitas vezes ele foi tocado, e a cura veio para pessoas, como o caso da mulher do fluxo de sangue, que tocou nas orlas dos vestidos de Jesus, da roupa de Jesus, e então ela foi curada. Por isso, meus irmãos, nós precisamos buscar a presença de Deus. Tocar em Jesus é buscar, é entrar na intimidade com Jesus, é tocar no profundo, no coração de Jesus, no sentido alegórico aqui. Por isso, quando Jesus é tomado por essa compaixão, ele olha para aquele homem e diz: quero que fique limpo. E aqui nós vemos um imperativo, né? O verbo que é usado aqui para fique puro, ele está no mesmo tempo, tá, do verbo que Jesus usa para expulsar demônios. Ali o verbo está no tempo imperativo, ou seja, uma ordem. Jesus ele dá uma ordem tanto para expulsar os demônios, e não tem tempo para ficar conversando, quanto para repreender aquela enfermidade. Jesus diz: quero que fique limpo. Jesus não interrogou o homem. Jesus não ficou perguntando: como foi que você comprou essa letra aí? O que foi que você fez? Você aprontou aí? Estão falando que isso aí é castigo de Deus? Ele falou: não, Jesus olhou a urgência, viu a simplicidade daquele homem, viu a verdade daquele homem, de buscar quem poderia curar, e disse: seguinte, tem pressa, seja curado. É assim que Jesus faz, meus irmãos, quando nós
nos acheguemos a Ele com urgência. Mas ainda no terceiro tópico que nós podemos aprender nesse texto, que está nos versos 43 até o 45, que diante desse cenário, da apresentação da doença, do ato do homem se humilhar diante de Deus, da compaixão de Jesus para aquele homem, do ato de Jesus curar aquele homem instantaneamente, há também tempos em que nós devemos nos silenciar e há tempos em que nós devemos falar. Olha que interessante isso. No verso 43, Jesus ele vai dizer assim: estendendo a mão então veementemente, advertiu aquele homem e logo despediu. Bom, o Marcos só diz isso: advertiu aquele homem e logo despediu. No texto de Lucas e no texto de Mateus, há a advertência àquele homem para que aquele homem não fale nada às pessoas, tá? Não fale nada às pessoas. O verso 44 também diz isso, e diz: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. O que Jesus está falando aqui? Olha, não anuncie, não saia dizendo que foi eu que te curei. Tem uma urgência aqui. Nós temos uma urgência. Você precisa mostrar, provar que você está curado. Então vai, cumpre a lei de Levítico 13 e 14, apresenta-te diante do sacerdote, ele vai examinar o teu corpo, você vai provar que você está limpo, você vai fazer a oferta de purificação e pronto. E segue a tua vida. Vai curtir tua família, vai usufruir da bênção, vai participar das festas. Mas o verso 45 diz que aquele homem desobedeceu a Jesus. Isso é uma lição para nós. Mesmo depois de receber uma cura, mesmo depois de Jesus ter operado um milagre em nossa vida, mesmo depois de Jesus ter feito coisas grandiosas em nossa vida, é provável, é capaz que nós venhamos a desobedecer. Isso é engraçado, curioso, né? Veja o verso 45. Mas tendo ele saído, entrou a propagar muitas coisas e divulgar a notícia, a ponto de não poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecer fora em lugares ermos e de toda parte vinham ter com ele. Veja, Jesus adverte aquele homem, Jesus fala com aquele homem depois de ter realizado um milagre instantâneo aos olhos de todos, para que ele ficasse o quê? Quieto. Claro que dá para entender a empolgação daquele homem que ficou leproso durante um tempo, um bom tempo, e agora ele quer sair anunciando, mas Jesus disse para ele: fique quieto, para fazer o procedimento correto, porque Jesus tinha outras coisas para fazer ainda, outras pessoas para curar, outras pessoas para libertar. Isso então, meus irmãos, faz-nos refletir sobre uma mensagem que Marcos traz no seu embojo teológico, que é o segredo messiânico de Jesus. Marcos ele mostra isso em relação aos outros evangelhos, que esse segredo messiânico precisava ser revelado ao tempo, e não era hora daquele homem fazer um alarde. Tudo estava dentro da cronologia, dentro do tempo estabelecido por Deus. O evangelho, ainda nos tempos dos apóstolos, ainda não estava terminado, e a mensagem ainda estava incompleta. Por isso, Jesus ele não queria naquele momento ser conhecido como um realizador de milagres. Até porque o que Jesus estava fazendo antes de curar esse leproso? Estava no monte das bem-aventuranças, fazendo o quê? Ensinando, instruindo, pregando sobre a vida cristã, sobre como aqueles homens deveriam se portar no dia a dia. Jesus não queria ser conhecido como um curandeiro. Jesus não queria ser conhecido como alguém que é um milagreiro, que sai expulsando demônio, sai curando pessoas. Portanto, aquele homem deveria ir cumprir, obedecer o que Jesus disse, e cumprir os ritos da lei, e não fazer o que ele fez. E notem que esta não foi a ordem que Jesus deu para a mulher samaritana. A mulher samaritana, quando ela sai, ela prega para toda Samaria, né? Veja, há tempos para pregar, há tempos para falar, e há tempos para ficar quieto. Salomão já disse isso em Eclesiastes. Então, meus irmãos,
aqui está embutido também, ou está incluso aqui, a obediência, que é um requisito fundamental para a vida do cristão. Obediência a Cristo. Mesmo quando nós recebemos uma bênção de Deus, há momentos que nós temos que nos ficar quietos. Se Deus mandou, temos que ficar quietos. Porque há tempo para tudo. E há tempo também daquele milagre ser digerido. E há um propósito de Deus diante daquilo. Nos nossos tempos isso é quase impossível, porque as pessoas elas querem fazer relatos digitais de tudo. Então hoje, se a pessoa acontece alguma coisa com ela quer bater uma foto, postar no Instagram, quer fazer um vídeo. Hoje a nossa geração é a geração do quero marcar tudo, quero relatar tudo o que está acontecendo, né? Isso é muito interessante. Isso chegou até o nosso meio primeiro. A gente percebe nos nossos cultos, né, os cultos em qualquer igreja, que o culto está rolando, sempre tem alguém filmando, sempre tem alguém tirando uma foto. Não tem problema nenhum com isso, não estou recriminando, mas não são coisas da nossa geração, a gente quer guardar tudo. Tem até memes com isso, né, de pessoas caindo no precipício, pedindo ajuda, e ao invés de alguém ajudar, a pessoa está ali filmando, fazendo uma live. Jesus tem uma ordem. Tá? O que ele homem deveria obedecer? Ele deveria oferecer a oferta, ele deveria provar a sua cura. E aqui está também incluso o cumprimento do Antigo Testamento. Jesus ele não rejeitou o Antigo Testamento, mas ele cumpriu. Vai lá, meu filho, faça o que a lei está pedindo, cumpra a lei e vai viver sua vida, vai curtir a sua família. Meus irmãos, embora essa doença, a hanseníase, ainda tenha efeitos danosos nos nossos dias atuais, e ela precisa de tratamento para cura, há uma lepra muito mais danosa e muito mais perigosa que atinge a vida do ser humano. E essa lepra é chamada de pecado. Pecado. Assim como a lepra, para quem for no leprosário vai ver pedaços do corpo caindo da pessoa, assim a lepra tem feito com a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas já não têm mais ouvidos, porque a lepra do pecado fez com que os ouvidos deixassem de funcionar. Já não conseguem mais ouvir a voz do Espírito Santo. Já não conseguem mais ouvir a voz de Deus falando ao seu coração. Muitas pessoas, por causa da lepra, têm perdido, ou os seus olhos já não funcionam mais, porque foi afetado pela lepra. Elas já não conseguem enxergar as bênçãos de Deus, não conseguem enxergar o caminho da verdade, não conseguem enxergar a luz de Cristo, porque a lepra afetou os seus olhos. Muitas pessoas, a lepra também afetou os seus pés já não conseguem caminhar, já não conseguem andar na direção do caminho da salvação, e essas pessoas estão estagnadas, paradas no pecado. É assim que a tradição cristã chama o pecado, de lepra. Por quê? Assim como a lepra, ela fazia com que o leproso ficasse afastado, separado, tivesse sobre ele um olhar recriminatório, discriminatório para cima dele, ele tinha que cumprir requisitos de purificação, de avaliação se ele estava puro ou não. O pecado faz isso conosco também. O pecado nos isola da comunhão com Deus. João diz isso. Se alguém diz que tem comunhão com Deus, se alguém diz que ama Deus, mas odeia o seu irmão, ele é mentiroso, e a verdade não está nele. João vai apontar que aquele que não tem comunhão com Deus, ele está morto, ele está doente, está encharcado no pecado. A lepra, além de nos corromper, meus irmãos, ela também, de nos isolar, perdão, ela também nos corrompe, ela nos exclui, ela nos torna impuros diante de Deus, ela nos impossibilita até mesmo de adorar. Há muitos leprosos nas igrejas que não conseguem mais esticar sua mão para adorar a Deus. O seu coração já não sente mais o calor do Espírito Santo, já não tem mais a chama acesa dentro de si para adorar a Deus, porque
estão leprosos. A lepra proibia que um leproso fosse até o templo para adorar a Deus. Hoje nós temos muitos leprosos que espiritualmente não conseguem se achegar diante do Senhor. Mas, assim como aquele homem que estava leproso encontrou alguém para curar a sua lepra física, nós temos alguém que cura a lepra espiritual chamada pecado. E esse alguém é Jesus Cristo. Ele é aquele que extermina, que elimina, que tira essa lepra da vida do ser humano e o purifica. A partir do momento em que nós nos lancemos aos seus pés e dizemos: Senhor, se o Senhor quiser, eu posso me tornar puro. Então Jesus nos purifica, tira de nós o pecado, para que nós sirvamos a Deus com alegria. E o glorioso, meus irmãos, o glorioso desse texto, e aplicando para as nossas vidas, é que aquele leproso, ao ser curado, ele precisava ir até o sacerdote, mostrar que estava curado e ofertar. Louvado seja Deus, para nós que estávamos leprosos no pecado, que quando nós somos curados dessa lepra, não precisamos apresentar oferta nenhuma, porque a oferta já foi apresentada. Cristo, Ele se ofertou em nosso lugar. A oferta já foi oferecida. Antes mesmo de nós nos apresentarmos a Ele, o sacerdote, o sumo sacerdote, a oferta já foi feita por nós. E então Ele nos tornou limpo, Ele nos purificou, e Ele já se ofertou em nosso lugar na cruz do Calvário. Ao levar sobre si todas as nossas enfermidades e pecados, Ele nos tornou limpos para a glória de Deus Pai. Portanto, meus irmãos, nos acheguemos a Jesus, confessemos a nossa lepra diante dele, essa lepra que nós estamos carregando já há algum tempo, que nos impossibilita de louvar, de adorar a Deus, de comungar a fé com os nossos irmãos, que roubou a alegria do nosso coração, que roubou o nosso entendimento da palavra de Deus, que nos cegou para que nós não enxergássemos a luz de Cristo, o caminho de Cristo, que tirou dos nossos ouvidos a possibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Confessemos diante do Senhor, porque só Ele e mais ninguém pode nos purificar e nos tornar limpos.